Fala, cafezeiro! Tô eu aqui, férias, no jardim. Que isso, hein, bicho? Aproveitando um pouco São Paulo, né? Aproveitando os poucos lugares que tem ar fresco em São Paulo. Com certeza no lugar certo. Né? Mas eu já te conto aonde eu tô depois da vinheta. Galera, tô aqui com o Ivan, que é um dos proprietários da cafeteria O Jardim. Mas a história do Jardim, quem é o Ivan, eu vou deixar ele se apresentar. Bom, obrigado. Prazer, pessoal. Meu nome é Ivan. Eu e o Gustavo, a gente é sócio aqui. A gente decidiu fundar o Jardim. O Jardim, na verdade, nasceu de um sonho meu e do Gustavo, principalmente sair da vida corporativa, porque a gente entendeu que não fazia mais sentido, os valores mudavam muito e era o nosso sonho de ter alguma coisa só nossa. E dentro da paixão da gastronomia, do café, nasceu o Jardim. Então a gente começou a buscar casas, buscar algumas coisas aqui perto do bairro. E a gente encontrou esse lugar que a gente entendeu que era o lugar. Aproveitando que você falou perto do bairro, já fala onde a gente está aqui em São Paulo. A gente está aqui no Campo Belo, que é na Zona Sul. Então fica no centro, muito próximo da Berrini, do Ibirapuera, de Moema, do aeroporto de Congonhas. Legal. Então é um lugar que tem bastante fluxo de pessoas. Sensacional. Mas aí o nome, O Jardim, né, como o pessoal viu aí, é realmente uma casa que tem um jardim maravilhoso. Veio em função da casa ou já tinha a ideia de ser o jardim desde o começo? Bom, acho que já foi os dois juntando útil ao agradável. Aqui já tinha 7 árvores, um pinheiro, uma jabuticabeira, um pé de acerola, um pé de mexerica, de pitanga também. Então a gente foi juntando tudo. E a paixão por planta também juntou, né? Ah, legal. Então, e é uma coisa que falta aqui em São Paulo. Eu acho que todo mundo... Eu moro em prédio, então ter esse contato com plantas, com terra, com um pouco mais de ar puro, faz toda a diferença. É meio que uma conexão com a terra, com a fazenda, né? Dá a sensação que você está realmente numa chácara, num sítio. É bem legal aqui, vale a pena vocês conhecerem. Mas, Ivan, continuando a história aqui do Jardim, eu sei que para vocês foi um desafio, né? Até porque vocês vieram de um segmento que não tinha nada a ver com cafeteria. Exato. Conta um pouco desse desafio, como é que foi essa construção? Porque eu acredito que tem muita gente que tem essa vontade de empreender, às vezes no nicho de cafeteria, mas não sabe por onde começar. Bom, acho que tem que ter um começo sempre. Acho que a parte mais importante começo. Ter uma vontade. Sair do mundo corporativo realmente foi muito difícil, porque eu estava sempre trabalhando na área comercial e na área de pós-vendas. Então, atendimento ao cliente, só que eu sempre fui da área de tecnologia. O Gustavo já trabalhou, é engenheiro de alimentos e trabalhou na indústria. Então, realmente, para a gente fazer esse 180 de movimento de carreira foi bem difícil, mas encontrando parceiros, que foi principalmente a Unique no começo, que ajudou bastante a gente a identificar qual que era o potencial, que tipo de grão, que tipo de máquina. Depois a gente foi consolidando com outros parceiros comerciais, né, que ajudam a gente a estabilizar e ter realmente um tipo de padrão de qualidade muito elevado, que era o que a gente buscava também. Sensacional. E como você disse, o Gustavo vem dessa parte de alimento. Isso ajudou muito, né? Ajudou bastante. Porque é um negócio de alimentos, né? Apesar do segmento talvez não ser direcionado à alimentação do cliente, né? Mas eu acho que esse conhecimento, eu vejo que ajuda muito vocês aqui na cozinha, principalmente. Com certeza. E fora que a gente, aqui em São Paulo é um polo gastronômico, né? Então tem muito restaurante bom, tem muita coisa bacana para você conhecer. Então, em cada lugar que você visita, você tem uma oportunidade realmente de conhecer, de testar, de ver alguma coisa de alguém que é famoso, ou testar uma cozinha diferente. Então é uma delícia. Sensacional. E você veio dessa parte comercial, como você disse, e a gente já conversou que uma das suas funções lá na empresa que você trabalhou era cuidar do cliente. Exato. E você acha que isso te ajuda no dia a dia hoje? Ah, com certeza. Essa experiência passada aí? Acho que trabalhar com pós-vendas é você realmente, algumas vezes, você segurar o touro pelo chifre. Mas para você não fazer isso, você tem que alinhar com o cliente várias outras etapas anteriores
e com isso faz com que você tenha o cliente tenha uma experiência muito melhor e você supere as expectativas dele. Sensacional. Quando a gente fala na parte de restaurantes, Gabi, hoje em dia tem uma palavra muito em alta que é hospitalidade. Então, o que seria isso? É você conseguir fazer a jornada do cliente desde quando ele sai de casa, ele chega no seu estabelecimento, o primeiro contato com os vendedores, contato com o cardápio, contato com a louça, contato com o alimento. Então, quando você já pensa sobre esses possíveis passos e você já tem uma persona bem desenhada, funciona muito bem. Cara, Ivan, você falou uma coisa aí que eu acho que poucos no mercado de cafeteria, o meu olhar, tá, a minha opinião, fazem. Entender a jornada do cliente, que é algo técnico, né? Não é algo assim criado da nossa cabeça, tem uma metodologia por trás. Sim. Talvez um dos cases que eu olho para me direcionar é a própria Starbucks. Se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão achar a jornada do cliente da Starbucks, né? Que é o que a gente tem falado muito sobre os momentos de consumo da pessoa. A gente não pode perder essas oportunidades. Perfeito. E hoje os seus clientes, né, que você recebe aqui, como é que é? São turistas, pessoas que vêm de vez em quando? Porque São Paulo, apesar de não parecer, né, a gente acha que São Paulo é muito corporativo, mas São Paulo é super turístico, né? Com certeza. Ou são pessoas que você já conhece, todos os dias vêm? Como é que é essa rotina dos seus clientes? Bom, aqui no Jardim a gente fez, antes de montar o restaurante, a gente fez uma pesquisa de como que era o público em volta. Qual que é o crescimento demográfico, crescimento populacional, qual que é o perfil de pessoas, escolas, pontos de saúde, que sejam hospitais. Legal. Então isso ajudou bastante. E aqui perto do Jardim tem 9 escolas particulares. Legal. Então a gente já começou a entender qual que era o tipo de público. Então a gente foi afunilando principalmente o público feminino. Eram mães de alunos, pessoas que têm mulheres que conseguem ter um pouquinho mais de tempo, que conseguem aproveitar. E a gente foi desenhando principalmente os pratos e os processos. Que legal. E até a parte de marketing em si. Você tem um Instagram com uma linguagem muito mais apropriada para essa pessoa. Você criar pratos que visualmente elas acham super bonito e repostam. Legal. Acho que isso pra gente foi ótimo, porque quando você tem esse marketing espontâneo das pessoas aqui do lado, vale muito mais que qualquer influencer em si. Sensacional. É a história do boca a boca, né? Do boca a boca. Aí a pessoa vê na rede social do amigo e fala, onde você tá? Exato. E aí gera... E tem muito cliente do dia a dia, pessoas que vocês já conhecem? Como a gente está um pouco afastado do centro gastronômico, que eu posso considerar centro, Pinheiros, Jardins, aqui a gente tinha 2 opções. Ou eu estava no Mar Azul ou no Mar Vermelho. Então, pra gente aqui tá sendo um Mar Azul, porque tinham poucas opções e a gente tenta sempre estruturar o marketing, estruturar campanhas, conhecer as pessoas, conhecer pelo dia a dia, se apresentar também na mesa é super importante. Isso cria um vínculo principalmente emocional com os nossos clientes. Sensacional. Aproveitando esse gancho de se apresentar na mesa, como que é o seu treinamento de time aqui? Porque a gente percebe que realmente o atendimento aqui é uma coisa mais personalizada, mais próxima do cliente. Como é que é esse desafio de treinamento, de manter time? Conta um pouco pra galera aí. Acho que, primeiro de tudo, é tratar pessoas como pessoas. Perfeito. Isso, principalmente até na Simone, que é aqui do lado da chocolateria, é uma coisa que eu admiro muito nela. Então, saber que todo mundo tem dor de barriga, todo mundo tem dor de cabeça, todo mundo tem imprevistos, então acho que isso é super importante a gente reconhecer. Então, quando você deixa um atendente ou você fala para ele se apresentar pelo nome, fica muito mais pessoal. Você já quebra uma barreira. Sim. E faz com que também o seu time ele sinta muito mais à vontade no dia a dia por ser reconhecido pelo cliente pelo nome, sabe? Pelo contato, pelo carinho. Então são pessoas cuidando de pessoas. Eu acho que isso é a parte mais importante de tudo. Ótimo. E eu sempre que eu tenho oportunidade, eu venho aqui, em outros lugares que eu visito, eu percebo que toda vez que eu chego tem uma pessoa diferente, né? Um colaborador diferente. E aqui eu vejo que você consegue reter. Tem alguma coisa que você faça com um time aí no back que a gente não sabe para reter talento? Gabriel, a gente fez diversas campanhas, principalmente um ponto lá atrás, quando a gente estava montando o plano de negócio, é você montar sua rede de valores. Então, uma das redes de valores que a gente tem aqui é o comprometimento, é o trabalho em equipe, são pequenos valores que você tem que deixar muito claro como vai ser no seu dia a dia e você aplicar feedbacks nas pessoas em cima desses valores. Perfeito. Isso faz toda a diferença.
Porque se você tem uma falta de comprometimento, alguma coisa que ficou aquém, ou uma pessoa que todo mundo percebe que tipo, se destaca pelo trabalho em equipe, fica muito mais fácil você apostar nessa pessoa, ou você colocar mais valor ainda nela, uma promoção, porque fica muito visível, essa pessoa tem mais fluidez com toda a equipe. Então, isso ajuda a gente também a ter pessoas que levam esse valor para frente e que ela leva principalmente para o cliente. Eu acho que isso é a parte sensacional. Uma coisa que eu já vi vocês fazendo, né, que eu sempre indico isso para os nossos clientes, mas eu entendo que às vezes é falta de tempo, é uma dificuldade de sair da operação, mas, por exemplo, né, em quase todos os eventos de café, principalmente aqui em São Paulo, vocês visitam e levam algumas pessoas do time, né? Sim. E, inclusive, a gente teve a oportunidade, inclusive, de colocar um dos seus baristas em uma competição. Com certeza. Como é que foi essas experiências? O que o time acha? Os outros que não estavam na competição, qual que é o olhar deles para isso? Gera uma certa inveja? Gera uma motivação? Como é que é? Eu acho que gera muito mais um sentimento de orgulho da pessoa estar lá representando. Acho que isso é a parte mais importante em si, sabe? E você tá com uma pessoa por perto que tem uma capacidade técnica de te ensinar, de você conseguir passar esse conhecimento, faz muita diferença. Sensacional. Então faz com que as pessoas vejam com mais brilho aos olhos, tem mais orgulho de trabalhar com ela também. Então, e dá chance para a pessoa realmente brilhar. É uma coisa que é muito clara aqui no Jardim, que eu sempre coloco para todos os colaboradores. Aqui nunca vai ser o fim. Então a gente também sabe que as pessoas vão ter tipo, diversas outras oportunidades e que elas levem isso para frente. Sensacional. Então, de novo, a gente cuidar da carreira delas de uma forma responsável, que também não gerem traumas e assim por diante, mas que elas entendam que aqui pode ser um lugar para elas se desenvolver tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Estou te fazendo essas perguntas porque eu acho que é um dos grandes desafios, né, do empreendedor, é equipe, né? É encaixar as engrenagens ali e fazer com que ela continue bem lubrificada e fazendo a máquina rolar. E a gente que sabe que essa retenção talvez seja um dos grandes desafios. Eu falo que pessoas boas estão no mercado. Com certeza. Né? Temos pessoas boas no mercado. Mas aí o nosso desafio é direcionar e reter. Direcionar e reter. E poucos fazem isso com maestria. Eu acho que vocês fazem um trabalho aqui que realmente é de se orgulhar, né? De ser parceiro, de vir até aqui e ver que os meninos estão, as meninas, né? Os meninos estão contentes com aquilo que estão fazendo, né? Eu vejo que tem essa energia. E acho que outro ponto super importante é a comunicação. Algumas vezes o dono de cafeteria simplesmente quer delegar, mas de repente a pessoa não entendeu qual que é a mensagem. Então, sim, comunicar com todas as pessoas, com todas as letras, não existe tipo óbvio. Acho que é um papel super importante a pessoa se esforçar um pouquinho para deixar muito claro o que precisa ser feito. Se é alguma coisa que é um processo, então desenhar esse processo, deixar muito mais bem descrito, deixar muito claro, retirar o lixo, fazer isso, fazer aquilo, é muito importante. Sim. Não dá para você supor que o seu funcionário vai chegar e vai já saber fazer tudo. Não vai. Com certeza não. E isso acaba gerando um estresse, um desgaste. Então, quanto mais você consegue deixar muito claro como as coisas funcionam, E você tem uma rotina de treinamento? Você consegue parar todo mundo para conversar? Treina durante a operação? Como é que é isso? Aqui no Jardim a gente tem um grande desafio que a gente tem 2 turnos, né? Então, a gente faz o planejamento, principalmente quando são as janelas que não vai impactar, principalmente em dias de folga, porque a maioria da equipe tem dia de folga na segunda-feira, mas algumas pessoas que também são super importantes têm folga na quarta. Então a gente vai fazendo esses ajustes, ou principalmente pede para... A gente já planeja com a pessoa há algum tempo, você vai ficar 1 horinha a mais, vai contar com 1 hora extra, mas vai ser importante para esse momento para a gente fazer um treinamento. Show. Então, ter essa reciclagem de conhecimento, tudo é super importante. Legal, sensacional. Porque eu acho que é uma dificuldade, porque a gente sempre fala assim, se tivesse todo mundo junto seria mais fácil, né? Mas criar essa agenda, né, eu acho que é o grande desafio. Exato. E é entender que às vezes você vai ter que pagar um pouco mais em função de uma capacitação que você vai trazer, né? Que é 1 hora extra ali, alguma coisa de adicional. Mas acho que a parte mais importante, é a pessoa conseguir entender o que você precisa, ela entender que todos os momentos, assim, principalmente quando eu estava na área, no corporativo, para mim era muito claro, a gente sempre tinha um negócio chamado roleplay.
eu queria você fazer simulações de venda. Tipo, por mais que você tá há 10 anos, 15 anos, X anos, você sempre vai esquecer algum ponto, porque vai que aquele dia você acordou com uma dor de barriga, ou você esqueceu. Algumas coisas entram muito em desuso. Então, ter esse momento de treinamento, seja tipo sobre cafés, chás, comida, cardápio, que é super importante as pessoas terem conhecimento, a parte de nutrição, a parte de vigilância, parte de gestão, é super importante você ter esse momento com a equipe, porque ela sente um pertencimento. E tudo isso se junta tipo, nesse papo. Você falou uma coisa aí, cara, que me chama muita atenção. As pessoas não conhecem o cardápio, né? Na grande maioria dos lugares que eu visito, você pergunta alguma coisa do cardápio, o cara começa a ficar em dúvida. Peraí que eu vou lá perguntar pra alguém. Tem glúten ou não tem glúten? É vegano ou não é vegano, né? Então tem várias coisas no nosso dia a dia de cafeteria. Isso é assustador. É assustador. Né? Porque deveria ser um básico, né? O profissional dominar muito bem o cardápio. Fica uma dica para você que é profissional da área de atendimento, que é uma obrigação, né? Você deveria entender o cardápio de trás para frente sem precisar consultá-lo. Exato. Né? Outro ponto, assim, eu acho que principalmente a gente como cafeteria, conhecer quais são as combinações principais, por exemplo, entre pratos, doces, com bebidas, ou seja, tipo, sobremesa com café, ou um café com algum tipo de entrada. Então isso também é super importante porque você consegue aumentar o seu ticket, você consegue já mostrar para o cliente dentro da sua variedade o que mais combina, o que melhor combina com essa opção. Ivan, pegando esse gancho aí de aumentar ticket, eu vejo que você faz várias ações aqui voltadas para café. Conta um pouco para a galera essa experiência de vender pacote, café especial, explicar as novidades que vão sendo lançadas. Como é que é essa estratégia aí? Hoje em dia, como o Brasil acho que é o maior país consumidor de café, existe muito café. Então as pessoas que vêm para cá não sabem qual é a diferença de um café tradicional, um café gourmet, um café especial. E quando você tem um atendente, uma pessoa consegue explicar na mesa qual que é essa grande diferença, você ensina ao seu cliente sobre algo diferente que ele não conhecia. Então isso já agrega um valor por aí. Isso já é super importante. Então, as ações que a gente faz é principalmente para a gente conseguir fazer com que o cliente pense, ele foi no jardim, ele teve uma experiência diferente, ele entendeu um pouquinho sobre café, então você agregou valor que seja no dia, naquele momento para o cliente. Sensacional. Sabe? Então isso faz com que vire um ponto de memória, um ponto de sentimento que é super importante. Vira uma referência, uma autoridade, né? Exato. Fui lá naquela cafeteria, um barista veio, me atendeu, me apresentou um café diferente que eu nunca tinha tomado, marca a pessoa, né? Marca, com certeza. Então isso realmente é algo que a gente precisa aprender com vocês. E eu vejo que também você faz muita utilização de materiais para comunicar os cafés, né? E isso tem dado resultado? Com certeza. Quando a gente leva a tagzinha dentro de um café coado, as pessoas começam a ler, começam a entender sobre o que é acidez, corpo, doçura, amargor. Então, você já consegue fazer, olha, cada um pega um café diferente, vai experimentando, vai comparando as tags. Então, isso é super bacana, porque, sei lá, uma mesa de 4 pessoas, você já consegue colocar um blend, um mocha, um bourbon amarelo, um frutado, e cada um vai experimentando, tendo esse sensorial diferente. Legal. Pega lá, você subiu, sei lá, R$40 não, uns R$80 por xícara, supondo. Então isso ajuda. Mas, de novo, isso marca um diferencial, e utilizar esses materiais gráficos é uma mão na roda pra gente. Porque a gente consegue entender até a própria educação, pessoal mesmo, né? Antes de começar aqui na cafeteria, eu achava que café era tudo igual também. Mas depois de um tempo você vai experimentar, você consegue identificar o que é uma acidez, você consegue identificar a parte da doçura, corpo também. Então faz muita diferença de você ver o grão em si, ou o grão moído, cheirar, você conseguir ter um paladar limpo, né? E a gente faz isso também com a equipe. Quando chega um café diferente, a gente tenta sempre entender qual que é uma boa receita para um coado, para um expresso ou para uma prensa. Legal. Faz toda a diferença, não é simplesmente 10-1 que tá tudo certo. Sempre tem uma tem diferença. que ajustar de acordo com o café. Exato. E de acordo com o cliente, né? Exato. Não adianta nada, tá bom para nós tecnicamente, o cliente fala, não gostei disso aqui não. Então você ajusta também, às vezes, pelo cliente, não? Com certeza. Acho que uma das principais diferenças que a gente coloca aqui é principalmente perguntar pro cliente como que ele gosta do café dele. Que legal.
Quando você começa por esse caminho, você, por exemplo, se a pessoa, eu gosto mais achocolatado, então você indicaria mais um mocha. Eu gosto mais de alguma coisa um pouco mais intensa, você pode indicar um frutado. Eu gosto um pouco mais de acidez, um bourbon. Então, quando você já começa, tipo, a perguntar se tem uma restrição alimentar ou do que ele gosta, qual que é o perfil, você já consegue ser muito mais objetivo e a pessoa muito mais assertivo também nos pratos, na indicação, tudo, no geral. Legal. Por exemplo, aqui a gente tem pratos que tem um público que é vegano. Legal. A gente tem público vegetariano, público com algum tipo de restrição alimentar. Lactose, às vezes. Exato. Então, se você consegue já ajudar ele a escolher, você consegue ser muito mais consultivo nesse processo. Que aí eu particularmente acredito que o cardápio para mim é uma ferramenta de defesa. Com certeza. Cara, eu tô sem tempo, eu deixo um cardápio. Eu tô com tempo, posso dar uma atenção, eu vou ali e faço um atendimento mais consultivo para o cara entender o propósito da casa, por que eu tô ali como profissional. Então isso realmente muda o jogo, né? Então a gente vê que dá resultado. Sim. Mas o dia que a coisa tá pegando bicho tudo lotado, você tem uma pessoa que fica de olho, vai ali ver se o cliente está precisando de alguma coisa, como é que é isso? Aqui a gente deixa uma pessoa para ficar sendo responsável pela área, então para ver se está tudo certo com os pratos, se o café veio certo, se a bebida veio ok também, como que é a experiência, se ela tem alguma dificuldade, alguma ajuda. É importante a gente fazer essa parte do processo de pós-vendas, mas quando está muito cheio, a gente tenta deixar lá na frente algum tipo de amostra, por exemplo, a gente está querendo vender bastante o de pássaro. Então a gente faz um pouquinho de degustação durante a parte de espera. Isso ajuda a pessoa a querer experimentar esse café aqui para consumo. Que aí o cara tá ali na fila, para ele não ficar naquela ansiedade, não, prova um café aqui, Exato. Esse aqui é um café X, Y. Também a gente tem um cardápio digital, o cardápio físico também, mas o digital ajuda a pessoa a ter uma ideia de como que é o tamanho do prato, o que funciona. E também ele toma muito menos tempo no processo de decisão de sentar na mesa e a gente consegue ter um giro mais rápido. E então a pessoa já vem muito mais decidida, já muito mais claro o que ela quer, então ela tem o consumo, ela sai satisfeita e é isso aí. Ivan, e as edições novas, as raridades que você recebe, ilimitadas? E uma coisa que me surpreende muito, eu até tava falando pra você aqui antes da gente começar, é que você compra muito, bicho. Eu falo, gente, será que vai vender estudo de café? A gente que é o fornecedor fica duvidando do cliente. Mas, gente, eles quando fazem pedido de edição limitada aqui, é tipo assim, não, me manda aí 100 pacotes. Faz, gente, vai vender isso tudo? E aí, como é que é essa experiência? Pra gente, tipo, é super importante porque é um café diferenciado. Quando você trabalha com uma raridade, uma edição limitada, você tem que tratar com carinho também. E a gente faz todo um treinamento para a equipe, toda uma parte de acompanhamento, que é super importante. E você passar também essa mensagem para o cliente, que é uma edição limitada, que é uma raridade. Se ele não tomar, ele vai ficar sem. E você agrega valor no processo. Mas quando você não acredita no seu produto, isso fica alguma coisa, fica uma commodity. Aí fica muito difícil. Então a gente realmente faz receitas, a gente se adapta aos grãos, que é super importante também. Legal. Pedir ajuda, tipo, para vocês, para como que é uma receita boa, como que vocês indicam. Também é super importante, é mega válido. Sim. Porque a gente consegue passar uma segurança de você passar o sensorial para o cliente com qual que é esse grande diferencial dentro dos cafés especiais, uma raridade, uma edição limitada. Sensacional. E vocês montam todo um processo de lançamento, né? Sim. Pelo que eu tenho visto aí, nunca vi ao vivo assim acontecendo, mas tem todo um processo de lançamento. Se o café tem nota de morango, tem a decoração voltada para morango. Né? Então isso também faz a diferença? Com certeza. Por exemplo, a gente teve o Bourbon Rosa também, que foi lindo. Foi lindo pra gente. A gente colocou, seja pano de prato, ou você colocar protetor de mesa rosa, a gente colocar prensas francesas espalhadas com grãos pela casa, na decoração. Legal. Isso faz muita diferença. E a gente conhece a história. As pessoas compram histórias, as pessoas compram pessoas. Perfeito. Então, quando você conta sobre o Gabriel Lamier, ou você conta que a gente foi lá no U-Cup e aprendeu um pouquinho mais sobre, que veio do sítio da Torre. Legal. Então, é muito bacana ela entender a história, você consegue contar com essa paixão. Batata. Aproveitando essa fala sua,
Conta pra galera essa experiência de... Porque eu lembro que no começo, agora a gente já tá mais íntimo, eu posso falar. Eu lembro que no começo a gente sentia que o Ivan era mais resistente do que o Gustavo. O Gustavo já era mais ali e o Ivan ficava ali na retaguarda. Depois que ele foi pra fazenda, conheço outro Ivan de lá pra cá. Conta um pouquinho dessa experiência pro pessoal. Eu acho que, principalmente conhecer a história, de entender que a Unique é uma torrefação, que existe uma cooperativa, uma região que depende desse café, é muito bonito. É muito bonito mesmo, assim, um trabalho, e é extremamente tecnológico, todos os galpões, a cooperativa. É lindo você ver que pessoas, elas estão ganhando destaque mundo afora, principalmente por conta do café. Então acho que pra gente, como brasileiro, é super orgulhoso. É um baita de um orgulho. E vai que sem o café não teria toda essa oportunidade. E você teve a oportunidade de pegar um lançamento lá também, né? Foi onde você conheceu o Gabriel, que era o produtor do Bourbon Rosa, né? E como é que é essa conexão, de você ter a experiência de falar com o produtor que pôs aquele café para você vender aqui? Eu acho que foi muito bacana porque, por coincidência, a gente foi jantar no mesmo restaurante, a gente estava numa mesa do lado. E conhecer ele... Perdão. E conhecer o Gabriel, acho que foi tipo, uma situação bem diferente, porque eu não tinha nem provado café. Mas consegui entender que eles eram dentistas, eles estavam numa vida extremamente corrida e decidiram largar e focar muito na fazenda da família da Dona Elisa. Também foi muito bacana. Eu comprei a história. É diferente, acho que essa parte em si. Acho que por isso que a gente teve um relacionamento diferente, principalmente depois desse processo, porque pessoas compram histórias e a gente compra isso aí, sabe? Eu acho que é muito bacana, é muito diferente, é muito gostoso você conseguir repassar essas histórias, tipo, saindo de Carmo de Minas, saindo de São Paulo, as pessoas gostarem, experimentarem, comprarem ideia. É isso que agrega valor. O meu foco era tomar cerveja com ele lá, galera. Eu falei, se na cerveja eu pego ele. Aí o homem amoleceu, eu falei, pronto, agora sim. Mas brincadeiras à parte, Ivan, a história é linda, eu sou muito grato de ter conhecido vocês, né? Realmente são pessoas que a gente aprende muito, né? Principalmente nessas ações que vocês têm feito, que a gente fala muito. Não, usa o material gráfico, faz um lançamento aí, usa a roda de sabores, mostra para o seu cliente. E poucas pessoas captam a mensagem. E vocês têm usado com maestria, né? E vocês viraram um case para nós, né? Quando fala assim, venda de raridade, venda de edição limitada, atendimento. Então a gente sempre está citando vocês como uma referência, né? Então a gente é muito grato, muito feliz assim de ter vocês como parceiros. Vocês já devem ter percebido que o know-how aqui é outro nível, né, galera? Se deixar, a gente vai ficar falando aqui, o dia todo, muita coisa pra gente trazer pra vocês. Mas para eu não tomar muito tempo do Ivan, porque depois eu vou mostrar para vocês aqui, a loja tá cheia. Ele tá aqui, mas tá olhando ali, ó. Fica de olho. Para não tomar muito tempo dele, eu prometo que eu trago ele aqui em outro momento pra gente falar de um assunto diferente. Vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários o que você queria aprender mais sobre o negócio cafeteria ou sobre o dia a dia aí que a gente ficou devendo nesse vídeo. Deixa nos comentários que a gente volta aqui para fazer um vídeo e quem sabe a gente chama o Gustavo para a mesa para que ele possa também trazer um pouco da experiência dele. Mas ó, eu falo que esse quadro de podcast, bate-papo aqui comigo, eu me inspirei um pouco na Marília Gabriela. Tem alguma coisa em comum, né? De frente com o Gabi. De frente com o Gabi, né? E aí no final, você já viu o quadro dela? No final ela tinha assim, ó, vou te fazer 3 perguntas rápidas, mas você não pode pensar para responder. É jogo rápido, bate pronto. Bora lá. Beleza? Uma variedade de café. Bourbon amarelo. Por quê? Acidez maravilhosa. Muito bom. Poucas pessoas gostam de acidez, hein? Só quem tá no outro patamar. Uma flor. Uma flor? Putz, você me pegou. Uma rosa. Uma rosa? Por quê? Acho que é um aroma delicado, ele é elegante, ela passa desde paixão. Elegante, tem um estereótipo aí por trás da rosa, realmente. O cara, dono do jardim, falou que gosta de flor, né? Agora eu vou pegar ele. Um método de preparo. Eu amo prensa francesa. É? Eu acho que, principalmente trabalhando com cafés especiais,
apesar dele ele fica muito mais intenso. Então, tem gente que não gosta, mas para mim ele é incrível porque você consegue ter uma potência. Então, para mim, essa é a palavra. E por você gostar, você consegue fazer com que outras pessoas gostem com mais facilidade? Com certeza. Com certeza. Eu acho que a gente consegue passar para o cliente, consegue trabalhar essa transição de conhecimento, então fica muito bacana. Sensacional. Ivan, obrigado pelo carinho. Obrigado a você. Galera, espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem, até o próximo vídeo. Até a próxima, gente.